E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas pra contar. E aí, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Sou o professor Roberto Carlos, História. Estamos mais uma vez para mais uma aula sobre um tema também fascinante no que diz respeito à história da própria América do Sul. Um conflito de proporções importantíssimas, né? Infelizmente, um dos mais sangrentos, né? da história, né? da América do Sul. É a Guerra do Paraguai. A gente vai entender, então, a participação de que países, o porquê da participação, o envolvimento da própria Europa, ou seja, da Inglaterra, na verdade, nesse conflito, né, que teve proporções imensas. Então, para a gente entender, vamos às causas, né, o porquê desse conflito. Aquela pausa para a água, eu deveria ter bebido essa água agora há pouco, mas tranquilo. Continuando, galera. Toda guerra, né, então, tem suas causas, suas motivações. Qual a origem dessa guerra? Vamos enumerá-las, então. Que vem depois. Sobre as causas da guerra. Primeiro, Portugal tinha, né, na sua gestão, né, a partir de 1860, o considerado ditador, né, Solano Lopes. Há pontos de vista, né? Solano Lopes manteve aquela política nacionalista, né, de seus antecessores e ainda uma marca, esse nacionalismo econômico, né, uma marca importante de Portugal, do Paraguai, que não admitia então não admitia a investida do capital estrangeiro na sua economia, principalmente o capital estrangeiro na figura da Inglaterra, né? Então, se a gente começar então a pensar nessa resistência ou não admissão ao capital estrangeiro, colocaremos então como uma das causas, né? Por que uma das causas? Porque motivou essa insatisfação, não agradou muito aos ingleses, né? Resistência ao capital estrangeiro, principalmente da Inglaterra, né? Então, se a gente pensar que antes dessa guerra, Portugal não, gente, pelo amor de Deus. O Paraguai, então, era muito bem estruturado, né, com suas estradas de ferro, usinas, fábricas de tecido, de papel, enfim, material de construção. Era um país extremamente consolidado, né, no aspecto econômico. Era também o país, possivelmente, ou declaradamente, o país mais desenvolvido da América do Sul. Isso, logicamente, desperta aquela intolerância, né, por parte da Inglaterra, né? A Inglaterra estava incomodada com esse modelo econômico do Paraguai. Veremos então outros aspectos dessa guerra, porque além desse incômodo gerado aos ingleses, nós temos então a resistência ao capital estrangeiro. Então, ainda compondo esse incômodo inglês, tendo em vista que a Inglaterra, desde o processo de
de colonização, né, do Brasil colônia, teve uma relação de independência, na verdade, independência do Brasil. Vocês lembram, né, nessas próprias aulas aqui, de que a Inglaterra ajudou o Brasil em determinado momento, no processo de reconhecimento da independência do Brasil. Portugal se recusava, de certa forma, ou só deixaria o Brasil após o reembolso, né, de 2 milhões de libras, coisa em torno disso. Entra a Inglaterra, o Brasil, como recém-independente, né, então recebe a ajuda, né, da Inglaterra. Claro, logicamente, o Brasil fica devendo favores, né, colocando em termos simples, o Brasil fica, então, começa a oferecer algumas regalias à Inglaterra. Então, mas nesse processo, houve algumas quase rupturas, algumas entre Brasil e Inglaterra, mas de uma forma geral, a história traz isso, né? Então, o receio por parte da Inglaterra é que esse modelo paraguaio fosse adotado, né, por demais países aqui na América do Sul, principalmente Brasil e Argentina. Então, o Brasil e a Argentina foram, de certa forma, estimulados pela Inglaterra a participar a empreender, a entrar nessa guerra, já que a pretensão de Solano era fazer de Paraguai e Uruguai o Grande Paraguai, ou seja, trazendo então, isso implicaria em se apropriar de alguns territórios, né? E essa foi uma das questões chave também na deflagração da guerra do Paraguai, essa invasão de territórios em regiões argentinas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, ou seja, uma saída, né, ali pelo Rio da Prata, aquela região. Então, foi uma investida por parte do Paraguai. E assim, a facilitação para essa relação de alfandegária, né, tudo facilitava essa região, esse território, facilitaria a ação do Paraguai. Bem, esses então foram alguns motivos, né? Essa investida do Paraguai sobre Mato Grosso, sobre o próprio o Rio Grande do Sul, acabou deflagrando essa guerra. Vamos então, como se deu o início da guerra, né? A gente tem quem participou, de que forma participaram, né? A gente vai trazer a Tríplice Aliança. O que foi a Tríplice Aliança? Na verdade, Brasil, Argentina e Uruguai, né? Compondo esse movimento aí, essa aliança que era um tratado, na verdade, né? Não foi uma aliança informal. Existia um tratado e que tinha alguns artigos, né, que especificando, né, o caráter dessa aliança. Bem, algumas características, então, né, que a gente deve pontuar sobre a Tríplice Aliança são as seguintes. Primeiro, né, o que tinha mais claro, né, desses artigos era a união dessas três forças que sabemos, né, Brasil, Argentina e Uruguai. Só que nessa proporção, nessa preparação, então, para combater o exército paraguaio, havia alguns problemas, né? Que problemas eram esses? O contingente de soldados, né, de que dispunha o Paraguai e a quantidade de soldados
que tinham Brasil, Uruguai e Argentina. Vamos a alguns números importantes aqui. Por exemplo, Paraguai, 60 mil homens. Além, obviamente, né, de navios, de esquadras, de artilharia. Do outro lado, o Brasil com aproximadamente 12 mil, a Argentina 8 mil e o Uruguai apenas 3 mil. Então o que fica claro aí, vamos, matemática básica aqui, 23 mil, eram 23 mil soldados, né, da Tríplice Aliança contra 60 mil. Então nessa Tríplice Aliança, poderia, como a participação inglesa na Guerra do Paraguai foi de certa forma nos bastidores, né, nos bastidores e de certa forma também para poder compor, para poder complementar, se somar a esses soldados da Tríplice Aliança, a Inglaterra então entra com apoio, reforçando então esses arsenais dessa Tríplice Aliança, bem também como entrando contribuindo, trazendo soldados, né, para aumentar esse poderio para o combate propriamente dito. Então essa foi a participação nem tanto nominal da Inglaterra, já que ela financiou essa guerra, de certa forma, financiou a parte da Tríplice Aliança, forneceu soldados, né, e assim, para poder fazer frente a esses 60 mil soldados paraguaios. Aqui então esses aspectos como a Inglaterra participa dessa guerra, como ela acaba tendo influência nessa guerra. Alguns aspectos aqui. Financiamento, soldados. A gente entende como financiamento, armas, etc. Então, vale dizer que essas armas, esse financiamento, enfim, soldados, acabam determinando uma tomada de um posicionamento, logicamente, na Inglaterra, em virtude daquilo que eu comentei no começo da aula. Era o receio de que o Paraguai, né, através da figura de Solano Lopes, influenciasse, inspirasse outros modelos aqui, Brasil e Argentina, que tinham claramente a influência inglesa na sua economia. Então, mesmo tendo derrotado o Paraguai, logicamente com auxílio da Inglaterra, esse tratado, né, não determinava, não deixava bem claro como essas nações, esses países, iriam participar, em que proporção iriam disponibilizar os seus exércitos nessa tríplice aliança. Claro, então, que essa foi uma guerra muito cara, inclusive para o Brasil, lógico. Em grande parte para o Brasil, né? E essa dívida também ficou para os países dessa chamada Tríplice Aliança. Vamos aqui. Então, nessa participação da Inglaterra, os países ficam em dívida, o que contribui para que a Inglaterra se torne, né, uma das grandes potências imperialistas. Vamos ao desenvolvimento dessa guerra.
Bem, o início da guerra propriamente dito se dá em 1864, quando já começam a mobilizar, quando começam a mobilizar as tropas. Houve o aprisionamento de um navio, né, brasileiro por parte do Paraguai, e isso acaba deflagrando a guerra. Em seguida ocorre a Batalha do Riachuelo, né, no Rio Grande do Sul, a Batalha de Tuiuti, em 1866. Algumas datas importantes, em 1867, algumas tropas brasileiras tentam, né, libertar o Mato Grosso, que já tinha sido dominado, né, pelas forças paraguaias. E assim, a guerra estava em pleno curso, né? Então, depois nessa reviravolta, né, aí com o apoio da Inglaterra e essa formação da Tríplice Aliança, Duque de Caxias conquista finalmente Assunção, no Paraguai, e assim deixa o comando da guerra. Após Assunção, ele deixa o comando da guerra com aquele que era genro de Dom Pedro II. Então, para a gente entender, logicamente o poderio paraguaio foi suplantado nessa guerra com essa tríplice aliança e ainda com a participação efetiva da Inglaterra. As consequências dessa guerra podemos enumerá-las. Foram consequências drásticas para o Paraguai, como nós vimos anteriormente, um país que devidamente estruturado, né, com suas fábricas, com seu nacionalismo econômico, com a sua independência, né, independência que se mantinha muito consolidada, que não admitia essa interferência, essa ação de economias do capital estrangeiro, da Inglaterra. Um país que acabou ficando no pós-guerra com sequelas, né? Sequelas graves. Assim como as consequências para o Brasil foi um endividamento, né? Além das perdas, né, humanas de soldados, cerca de 80%, né, da população foi dizimada, né, no Paraguai. A interrupção ocorreu a interrupção da atividade industrial, o que leva então se ocorre esse corte brusco, né, na atividade industrial, o que resta então a população paraguaia começa então a viver das lavouras. E esse termo subsistência aqui, também que perdeu a validade, ele perde então parte do seu território para a Argentina e deixando também o país em dívida, né, com o Brasil. Essa dívida veio posteriormente a ser perdoada por Getúlio Vargas. A economia logicamente, deixa economicamente no estado crítico, né, de miséria, de fome, e assim, grande parte da população masculina, né, nessa guerra foi exterminada, dizimada. E atualmente, então, qual a consequência, né, as consequências mais graves, né, principalmente para Portugal, é a colocação dele, né, como um dos países da América Latina com os piores
os mais baixos índices de desenvolvimento, né? Então, quem sai realmente vencedor, né, além de umas questões ali territoriais, logicamente, Argentina, o próprio Brasil, o grande beneficiado nessa guerra, a grande nação beneficiada, acaba sendo a Inglaterra. Por quê? Não participou da guerra, lucrou com ela, né, porque gerou um endividamento junto a Brasil e Argentina. E se existe essa dívida, qual a solução para você começar a pagar essas dívidas? Realiza-se acordos, né? Acordos comerciais, acordos das mais diversas ordens, né? Acordos principalmente econômicos, e essa abertura do mercado brasileiro, né, para a Inglaterra, que foi importantíssimo. E ainda o saldo positivo para a Inglaterra foi a destruição, né, de forma simbólica, não só simbólica como física, de seres humanos, essa destruição, a destruição também de um ideal, aquele ideal nacionalista econômico. Ele foi suplantado. Se você, então, destrói ideias, você destrói, acaba minando qualquer tipo de inspiração que pudesse haver por parte de Brasil, por parte de Argentina. Beleza, galera? Então, esse é um apanhado geral da Guerra do Paraguai, para a gente entender até a atuação da Inglaterra, a participação do Brasil, em que contexto, em que condições essa guerra veio a ser colocada em prática, como ocorreu o conflito, e quem perde, quem ganha. Lembrando que essas guerras são sempre em alguns momentos por território, em outros momentos pela influência em territórios, né, sobre territórios. Foi o caso da Inglaterra aqui, que deixou suas marcas, que proporcionou à Inglaterra ampliar-se ainda como uma potência europeia. Galera, espero que vocês tenham gostado, curtido, apreendido, e vamos manter aí o foco, a concentração. Mais aulas virão, abordaremos esses temas, retomaremos em alguns momentos, de forma, como eu sempre digo, que a gente possa contextualizá-los, né, com determinados períodos importantes para a história do Brasil, para a história mundial, né? Essa conexão que ocorre, né, entre esses fatos históricos, os desdobramentos, né, que eles têm sobre países, né, sobre vários países, nesse caso o Brasil. Grande abraço e até a próxima. Valeu, gente!